Muito bem, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Foco Analítico. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você um pouquinho sobre o gráfico de linha, quando tem muitas categorias nele. Eu chamo isso de gráfico de espaguete, né? Gráfico de macarrão, porque são tantas linhas juntas que você não consegue distinguir uma categoria da outra. Então, por que você não deve utilizar isso daí nos seus dashboards? Que tipo de poluição visual isso daí gera e, principalmente, quais são as alternativas que você pode usar para transmitir aquela informação que você quer. Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Então vamos lá, eu tenho aqui esse exemplo que nós podemos ver em muitos aí relatórios, dashboards. Né? O que é? É um gráfico de linha, nesse caso está mostrando o total de venda por categoria do produto através do tempo. Né? Então eu tenho aqui um trimestre de vendas, né, para as categorias aqui de computadores, câmeras e tudo mais. E nós podemos ver que se nós tivéssemos só uma categoria, né, olha lá, categoria total, né? Então a gente consegue ver facilmente aí as subidas e descidas ali do meu total de vendas, e isso é mais fácil para você identificar tendências. Né? Então, um gráfico bem simples, que tem um objetivo muito nítido de mostrar uma tendência ali indo para cima ou indo para baixo. Quando você adiciona ali uma legenda, nesse caso a categoria do produto, ó lá, aí você polui demais assim, o seu gráfico, né? E é o que eu chamo disso aqui o gráfico de espaguete, né? Porque é como se fosse um prato cheio de macarrão ali, várias linhas, e você não consegue ali, distinguir o que é uma coisa e o que é a outra, né? Então é muito difícil você conseguir transmitir essa informação para o usuário, né? Ele vai ter assim, um trabalho dobrado para poder interpretar isso daqui. Ele vai ter que levar o mouse lá e ver, poxa vida, eu tive computadores aqui, estava em 167, aqui diminuiu, mas quem que subiu, quem que desceu? Então, você não consegue facilmente identificar a tendência de uma categoria e comparar ela com outra categoria, como você quer fazer. Né? Então, assim, de bate-pronto, não faça isso daqui. Isso aqui é terrível para o seu usuário porque polui o seu visual, é feio aos olhos, né? E principalmente assim, não tem a função que você queria, que é transmitir essa informação de como que as vendas mudaram ao longo do tempo, dividido em várias categorias nesse exemplo aqui. Poderia ser diversas regiões ou diversos anos, enfim, né? Categorias diferentes aí. Então, quais são algumas alternativas que você pode utilizar para o seu dashboard, se é esse o objetivo seu, de mostrar vendas em categorias diferentes, né? Então, a primeira delas, o Power BI, ele tem assim uma solução bem simples e bem fácil, que ele chama de múltiplos pequenos. Então, com o gráfico selecionado aqui, ó, na aba de visualizações, veja que embaixo da legenda ele tem uma opção chamada múltiplos pequenos. Isso ele tem para o gráfico de linha, alguns outros gráficos também, mas eu vou mostrar aqui para o gráfico de linha. Né? Então, ao invés de utilizar a categoria do produto dentro da legenda, eu vou utilizar ele aqui dentro do campo múltiplos pequenos. E eu vou expandir aqui para mostrar para você o que ele faz. Né? Então, olha que interessante. Né? Ele mostra uma linha por categoria e ele separa elas aqui, mantendo o mesmo eixo horizontal para todos eles. Né? Então, eles estão alinhados. Então isso é legal porque se você quer comparar, por exemplo, celulares, TV e vídeo, facilmente você consegue ver aqui, né? Que é lá, em maio de 2022, olha lá, TV e vídeo 450, maio de 22, olha lá, 18 mil. Então você consegue facilmente comparar duas ou mais categorias. E tem algumas opções aqui para você poder diminuir, por exemplo, a altura do eixo Y aqui, né? Vou mostrar aqui. Está com o gráfico selecionado, você vai aqui na formatação da visualização, né? E abre então esse campo aqui, múltiplos pequenos, ó. Tá vendo? Você pode ter, por exemplo, duas linhas, duas colunas, ó, olha lá, onde você consegue comparar várias categorias ao mesmo tempo. Particularmente não gosto muito, eu gosto de uma coluna única, porque você quer ter o alinhamento, né? Para poder enxergar uma data, por exemplo, e ver de cima a baixo exatamente naquela data o que aconteceu através daquelas categorias ali. Então é isso, primeira solução bem simples e direta, né? Você pode dessa forma aí mostrar várias categorias ao mesmo tempo. Então, uma solução que eu diria para você é você, ao invés de mostrar todas as categorias quebradas, né, você pode mostrar uma categoria comparado com o total. Tá? Então você consegue ver como que aquela categoria está se comportando com o seu total de vendas. Tá acima da média, está abaixo da média, está dentro da tendência ali, o que está acontecendo. Então, vou mostrar assim bem simples, você criar uma fórmula index, onde você, de forma dinâmica, ele vai selecionar computadores, ele vai mostrar a linha de computadores e o total dos outros também. Tá? Então vamos lá, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou adicionar aqui um filtro, ó. Vou copiar esse filtro que eu já tenho aqui de ano e de trimestre, só que eu vou colocar aqui a categoria do produto, ao invés de ano e trimestre. Né? Deixa eu tirar aqui.
Olha lá. E eu deixei ele com seleção única, né? Eu quero ver uma categoria de cada vez, comparado com o resto. E agora eu vou criar uma fórmula index para me trazer o resultado do total menos aquela categoria selecionada. Então eu quero fazer de forma que, quando eu selecionar computadores, essa fórmula index me retorne a soma total de vendas para aquele período, menos aquela categoria selecionada, menos computadores nesse exemplo. Se eu selecionar câmeras, tudo menos câmeras. Tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui uma nova medida, ó. Então estou aqui na aba inicial, vou clicar aqui em nova medida, vou nomear ela aqui total outros, igual, vou usar a função calculate, vou fechar o parênteses aqui já para deixar bem organizadinho aqui. E aí o que eu quero então? Função soma, total de vendas, olha lá. E aí eu vou trazer um contexto de filtro, né? Então eu vou adicionar a função filtro, eu preciso colocar a função all primeiro, para quem? Categoria do produto. Tá? Então, independente de outros filtros que tenha selecionado, eu quero, para essa fórmula, trazer inicialmente a soma de todas as categorias do produto, independente se tiver algum outro filtro na tela selecionado. E aí, quem que vai ser a minha categoria do produto? Ó? Vai ser categoria do produto e eu vou usar o símbolo de diferente, né? O mesmo do Excel lá. Ó. É o menor e maior. Então, a categoria do produto vai ser diferente do que? Do meu selected value de categoria do produto. Tá? Então vou dar uma pausa aqui e vou explicar novamente ali o passo a passo dessa forma. O que eu quero? Eu quero total de venda para todas as minhas categorias de produto, com exceção do meu produto selecionado. Então é isso que eu fiz aqui, ó. Soma total de venda, apliquei aqui uma formulazinha de filtro. Inicialmente tem que pôr essa fórmula all, tá? Para funcionar esse segundo argumento aqui. E eu vou falar o quê? Qual que vai ser o meu filtro? Eu quero que a categoria de produto seja diferente da minha categoria selecionada nesse filtro aqui. Tá? Então eu vou dar um enter aqui, ó. Ele vai criar essa medida. Ele criou essa medida aqui na tabela calendário, eu consigo mudar isso facilmente, ó, selecionar medida, venho aqui em cima, ó, em vez de calendário eu quero na tabela vendas, né? Então vou descer aqui na minha tabela vendas, está lá embaixo, ó. Então eu vim aqui agora no meu gráfico de linha, ó, e eu vou adicionar uma segunda medida ali. Eu tenho soma total de venda e agora eu vou colocar esse total outros que eu acabei de criar. Olha lá. Então, o que essa linha está mostrando, né? Se eu levar o mouse ali, ele vai mostrar lá. Então ele mostra o total de venda para aquele produto selecionado, o computador, e a linha escura o que é? É o total para os outros produtos acumulados. Eu vou mudar a cor aqui só para a gente dar destaque para a categoria selecionada. Tá? Então eu vim aqui na aba formatação, ó, vou lá em linhas, desço aqui cores. Ó. Então soma total de venda é o meu principal, beleza. O outros eu vou dar um cinza aqui, né? Ó, cinza clarinho. Só para eu poder comparar qual que é o primeiro, enfim, qual que é o destaque, né? Eu quero dar destaque àquela categoria selecionada. E se eu mudar a ordem aqui, ó, ele também muda a ordem da linha que vai por cima ou por baixo, né? Eu quero a cinza por trás. E eu vou mudar o nome aqui, né? Outras categorias. Olha lá. E esse cara é categoria selecionada. Então veja que quando eu mudo aqui para câmeras, por exemplo, ó, eu consigo ver qual que é a tendência de linhas comparado com o resto, né? Com a soma total dos outros. Em vez de quebrar em todas as categorias individuais, não. É o total das outras, né? Isso é muito legal porque você consegue ver a performance do seu produto em comparação com os outros produtos da sua empresa. Né? O que está indo bem comparado com os outros. Né? Por exemplo, os outros aqui teve um pico aqui, dia 26 de maio, talvez alguma campanha promocional, mas o produto selecionado aqui, câmeras, não teve uma performance tão boa. Por quê? Talvez não entrou em promoção junto. O que aconteceu? Então, dessa forma, você consegue fazer isso daí, né? Mostrar a comparação do seu produto. Ó, eletrodomésticos não teve para esse período selecionado nenhuma venda, né? Nem games, nem outras categorias aí. Mas isso é uma forma de você simplificar o seu relatório e trazer a informação que o usuário precisa. O que é? Ver a tendência, talvez, de uma categoria específica e comparar
com outras categorias, ao invés de fazer como a gente tinha antes lá, de aquele espaguete, aquela salada que não dá para enxergar, não dá para identificar uma categoria ou outra, né? Se você muda o período aqui, ele faz a mesma coisa. Então, dessa forma assim, dinâmica, você consegue mostrar uma categoria e comparar com as outras, né? Então, veja essas duas opções, qual que funciona melhor para o seu dashboard aí, ou talvez alguma outra opção, deixa aqui nos comentários se você pensa em alguma outra coisa que eu não abordei aqui no vídeo, mas, de modo geral, assim, fuja, né? Fuja do gráfico de espaguete, porque poluição, né? Ele é colorido, legal, tal, mas assim, não traz valor para o seu dashboard, não produz o efeito, né? Não atende o objetivo que você está buscando, que é ver a tendência de um produto comparado com outros, é uma categoria comparada com outros, tá bom? Espero ter gostado desse vídeo aí, das dicas que eu dei hoje. Se sim, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, não se esqueça de fazer isso, para estar sempre acompanhando o conteúdo nosso aqui, deixar os seus comentários, participar com a gente aqui, tá bom?